Oi, gente, tudo bem? Olá. Rita, você acha que espera as pessoas entrarem mais? O que você Sim, acha? vamos dar uns 10 minutinhos, 2h10 a gente começa até o Claro. pessoal, né, entrar, tá tudo tranquilo. Enquanto isso, eu vou chamando o pessoal das redes sociais para entrar aqui também, Tá, ok. Também vou tá fazer a bom? mesma coisa. Gente, está aberto, Sim, tá? Se vocês quiserem mandar um link para algum familiar, para alguém, Olá. pode ser. Oi, Beatriz, tudo bem? tudo bem. Como é que tá o Davi? Tá bem? Tá, menina? Boas notícias. Ah, que ótimo! Fico Aham, feliz, muito feliz. Recebi seu Ele fez, recado, tá? aham. Ele Depois a fez gente cirurgia conversa de. sobre isso. Tá bom. É, a gente vai gravar, tá? Essa reunião, porque depois, caso alguém não consiga ver, ou a Rita falou alguma coisa que vocês ficaram meio curiosos, quer rever, vai ficar disponível nas redes sociais da FISU, tá? Então vai ficar aberto, tá? É, deixa só a gente ver quem vai entrando mais, né? Para poder, né, ver se entra mais gente. Como é que vocês estão, gente? Passaram o final de semana bem? Como é que foi? Graças a Deus. Ai, que bom. Se vocês, no final, a Rita vai abrir, tá? Espaço para perguntas. Então, é só abrir o microfone na hora que dá para perguntar, dá para conversar. Né? Deixa só a gente ganhar mais um tempinho, ver quem mais vai querer participar. E a gente vai é, começar, né? Oi, Gente, que legal, tudo né? bem? Olha a Camila aí. Como é que você Olá. tá? Tudo bem? Gente, a Camila tem um livro ótimo, muito bom, bom para adolescente, super recomendo, tá? Aqui na FISU nós temos esse livro, inclusive, algum pai que queira depois, né, muito lindo esse livro, Fissurada pela Vida, maravilhoso, maravilhoso. Quer falar um pouco, Camila, do seu livro? Gente, não tô preparada, tô até de roupão aqui, que tá Tá uma tudo chuva. certo. Ó, a Lupita já se manifestou aqui. Nem fiz make, ainda tô inchada do meu Tá último tudo certo, procedimento você na tá boca. lindo. Meu livro conta a história de uma fissurada, empoderada, que Legal. nasceu quando ainda não se descobria que as crianças iam ser fissuradas nas morfológicas. Então foi aquela surpresa para os pais, para a família. Mas, no fundo, a minha personagem não passa de uma mulher comum, que sofre, que sorri, que trabalha, que luta, que é feliz e é infeliz no momento, como todas, porque nós mulheres todas somos muito guerreiras. E é isso. Alguém mais, gente, quer se apresentar? Fica à vontade. E se alguém ainda não me segue, por favor, né? @fissurada pela vida. Eu já sigo. Eu já sou fã, tô lá. Isso aí. Vou seguir. Ó, então. Gente, essa troca é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Porque dá a gente uma base que a gente não imagina que precisamos, sabe? Porque nós, no nosso individual, nos achamos únicos e que não tem ninguém igual a gente. E ao contrário, tem bastante. Em muitas esferas, né? Eu conheci a Rita, eu conheci a Camila no Encontro em São Paulo. Gente, eu achei muito engraçado, quando a Camila começou a falar, ela disse assim, é o primeiro encontro que eu venho que tem mais fissurado do que não fissurado. Então, você imagina o quão foi prazerosos para eles se reconhecerem em outras pessoas, cada uma na sua área,
área profissional, cada um com a sua história, sabe? Assim, a trajetória da Rita é incrível, né? Então, assim, imagina, é essa troca que a gente precisa para nos conhecermos, para saber quem somos, né? Para a gente estar conectado com pessoas que vão trazer informações que às vezes a gente acha que não vai conseguir passar por elas, sabe? Então é muito importante essa troca. Então siga, né, a Camila, siga a Rita, e tem mais outras pessoas que também faz parte da história da fissura, que dá uma base muito legal para gente, sabe? Então é muito importante vocês procurarem os pares, né, de como a gente costuma dizer, para se encontrarem, né, para trocarem informações, que é muito necessário. Gente, E essa sigam é se a importância, apresentando, que daqui a pouco eu já começo, já abro a reunião, tá bom? e essa é a Olá, importância das Ronald, eu não te pessoas também, conheço. né? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Fica à vontade na nossa reunião, tá? Prazer, obrigado. Esse sotaque aí é meio conhecido, viu? Meio familiar. Eu também achei. Também meio que achei, assim. Maranhense. Olha que legal. Camila, você ia falar alguma coisa? Não falar da importância das associações também, né? Porque eu Eu tô cresci, numa reunião aqui, eu preciso, não sei mexer nisso aqui, Cristiano. Agora eu tive que sair. eu cresci achando que eu era a única no mundo, né? Então, quem fez tratamento em centro especializado conviveu com outras crianças que se pareciam, né? Mas que nem para mim, que fiz meu tratamento todo em Porto Alegre sozinha, eu achava que eu era a única no mundo, que eu era uma azarada que tinha sido escolhida e que era só comigo. Quando eu vi lá em São Paulo aquela criançada de 8, 9, 5 anos correndo para lá e para cá, todas com as suas cicatrizes, para mim foi uma coisa muito emocionante. Eu estar numa roda conversando com 10 mulheres, todas lindas, maravilhosas, empoderadas com a sua cicatriz. Tava a Rita, tava a Bia, tava a Raíza, meu Deus, quantas! Para mim foi um marco, assim. O dia 24 de junho de 2023 entrou por um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida. Assim. É realmente muito, muito, muito especial, muito marcante. Que é legal também, assim, para mim, pelo menos, é vocês, porque quando o Davi nasceu, a gente tem aquela visão, meu Deus, acabou o mundo, Pia vai viver, não vai ser nada na vida. Quando a gente vê pessoas, né, com o lábio palatal leporino bem sucedida, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu fico pensando, meu Deus, esse é o futuro do meu filho vai ter um futuro, entendeu? Ele vai ser alguém, ele vai olhar as pessoas que venceram e ele vai se basear nas pessoas que venceram. Beatriz, Mas a gente quando já criança nasce, conversou. E eu vou quando a criança, reforçar, eu vou reforçar. é, A gente já conversou sobre isso, eu vou reforçar. A Camila já sabe que ela já tem essa fala também, e eu vou reforçar. O seu filho já é alguém, ele vai ter uma profissão, ele vai ser um profissional na área que ele escolher. Alguém, ele já é, e é alguém incrível. Gente, vocês conhecerem a o gente Davi, sabe, você porque uma vai criança, amar. né, não tem essa visão. A gente fica muito pessimista, porque a gente não conhece. Quando ele nasceu com o lábio palatal leporino, eu não conhecia direito. Eu não sabia o que era. Eu só sabia o que era preconceito, né? Eu só sabia o que era isso. Então, eu só vinha isso na minha cabeça, porque eu passei o preconceito, e o preconceito ele me limitou de fazer muitas coisas. Entendeu? Então, você vê uma pessoa assim bem-sucedida, pra gente, eu sei que ele é alguém, mas eu estava preocupada com a sociedade, porque a sociedade é triste, algumas pessoas da sociedade, assim, sabe? Eu tive que lidar com vários comentários, várias coisas assim que eu tive que trabalhar em mim. Mas, assim, vendo pessoas bem-sucedidas, pessoas assim, elas me inspiram. Eu olho, eu mostro para o Davi. O Davi mesmo, quando vê, ele aponta. Quando ele vê, ele aponta, ó, e aponta para a boca dele, ó, é igual. Sabe? Ele se sente bem, ele se sente confortável. E eu vejo o futuro do meu filho, sabe? Eu presto bastante atenção nas falas, assim, quando eu vejo uma pessoa com lábio palatal leporino, assim. Eles falam muito perfeito, assim, sabe? Então, eu vejo o Davi neles, assim, então eu fico muito feliz. Isso me ajuda bastante, me ajuda a seguir, me ajuda a seguir com mais força, com mais otimismo, né? Coisa que no começo eu não tinha. Confesso, quando ele nasceu,
pensei mil coisas ruins, mas agora o quadro mudou, porque a gente vê assim, a gente pensa que o filho da gente vai longe. Vai longe e é maravilhoso, assim. Sempre que eu posso mostrar, que eu posso seguir, eu estou seguindo, né? E sempre estou mostrando para ele, assim, olha, filho, ó, entendeu? Sempre incentivando ele, assim. E é maravilhoso. Que Obrigada. legal. Bom, já deu os 10 minutinhos, tudo bem, Rita? Podemos iniciar? Simbora, meu povo! Então, gente, boa Vamos lá! tarde. Eu sou Maria Cláudia, assistente social da FSU. Para quem já me conhece, muito bem-vindo. Para quem não me conhece, seja bem-vindo também. A FSUR é uma associação de reabilitação e promoção social do fissurado lábio palatal. A gente fica aqui em Curitiba, né, no Paraná. Eu estou aqui há alguns meses, então, assim, eu comecei a conhecer a FSUR por conta da FSU mesmo, não tinha tanta aproximação, não conhecia tanto, mas amo o trabalho que eu faço, amo o trabalho que eu desenvolvo, né? A princípio, essa reunião era só para o grupo de família da AFSUR, né? Porque, assim, eu tenho muitos pais, muitos familiares, com essa fala que a Beatriz trouxe, né? E essa coisa de achar que, meu filho não pode comer tal coisa, meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo. Mas por quê? Porque ele é um fissurado. Não, ele também é um fissurado, ele é muitas coisas, né? E quando eu encontrei, assim, a Rita, a Camila, lá em São Paulo, o Tiago, né? O Adriano, que está aqui também com a gente, Opa! né? Gente, é assim, vocês não têm ideia da potência que são essas pessoas. Vocês não têm ideia da trajetória delas. E sim, pensando, sabe, também, você sabe, Beatriz, que a gente traz essas pessoas para a gente vivenciar que elas são, sim, pessoas que, para além da característica da fissura, elas vão ser o que elas quiserem no campo que elas quiserem. Então, eu estou muito honrada. Rita, muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada por abrir espaço na sua agenda, estar aqui com a gente. Né? A Rita Silva, ela é fissurada reabilitada, ela é enfermeira, ela é speaker, podcaster. Ela é essa mulher um combo, né? Ela é incrível e ela veio para poder trazer, né, sua vivência, contar a trajetória dela. Então, gostaria de avisar vocês que esse momento, essa troca, né, esse momento de conversa que vai ser gravada para ser disponibilizada depois nas redes sociais da FISU. Então, por favor, bombardeiem a Rita de pergunta, não tem problema. Se não quiser falar, não quiser ligar a câmera, tá tudo bem, fiquem à vontade. Quiser, de repente, falar, só levanta uma mãozinha aí, ou manda pergunta no chat, que né, ela vai abrir esse momento para vocês sim, tá bom? Aproveitem, esse momento é todo de vocês. Rita, muito obrigada. Prazer meu, agradeço mesmo essa oportunidade de estar aqui contando a minha história, contando a minha história e a história de muitos, né? É muito semelhante. Beatriz, você não está sozinha. O meu pai, quando eu nasci, ele falou, ele tinha muito medo, né, de eu não conseguir me inserir no mercado de trabalho. Então, assim, sinta-se abraçada aí. O meu pai, lá no interior da Bahia, também imaginava isso, e você vê, né, como a vida é incrível, e a gente está aqui agora. Se não fosse isso, a gente não estava se conhecendo, o Davi não iria ter essa oportunidade de ver uma pessoa que nasceu com a mesma condição dele, estando aqui agora, falando com vocês. Eu vou abrir a apresentação, mas essa apresentação não é aula, é apenas para nortear o que eu vou falar. Porque nós, que nascemos com fissura, a gente tem uma história, assim, a história de vida muito rica, porque senão me perco, né? É muita história. Todo dia eu tiro uma história da manga aqui, porque é história para contar, minha gente. Então, eu vou agora, a partir de agora, eu vou compartilhar esse conteúdo, né, que eu fiz. Só digam para mim se vocês estão vendo direitinho, se está visível. Eu vou abrir, Para ampliar. mim tá ok, tá? Conseguindo? Bacana. Então, vamos lá. Até que ponto a fissura lábio-palatina, ela me definiu, tá?
não tem como falar sobre isso sem falar da trajetória reabilitadora, porque isso faz parte das nossas vidas. Só que antes de começar a falar sobre até que ponto a fissura lábio-palatina me definiu, eu já posso até responder por muitos anos, tá, pessoal? Hoje eu tenho 40 anos de idade. Gosto de falar porque eu vou trazer alguns elementos que vocês. Alô? Eu acho Estamos que te cortou. escutando. Tá. Que eu acho que tiveram algumas coisas que é necessário eu falar a minha idade, senão falar, nossa, ela demorou tanto tempo para isso. Sim. Mas vamos lá. Eu queria compartilhar essa pergunta aqui. Essa pergunta é como eu introduzo minhas palestras quando eu falo sobre fissura lábio-palatina. Vocês já investiram sem ter ideia do resultado que vocês iriam colher? Eu acho que aqui a maioria sim. Porque é exatamente isso que acontece quando vem um bebê fissurado na vida de uma família. Você precisa investir tempo, esforço, né, dedicação para algo que você não faz ideia do resultado. Como esse resultado vai ficar? A minha família, como eu introduzi, falando da Beatriz, que ela não está sozinha, eles jamais imaginariam que eu chegaria aonde eu cheguei, porque as chances eram muito remotas e difíceis. Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, de reabilitação. E na reabilitação são vários desafios, né? São vários. É diferente da Camila, que falou que ela foi tratada em um único ponto, né, específico e se achou sozinha por muitos anos. Eu já não tive esse cenário, né? Então, eu precisei sair. Eu sou de Itabuna, eu sou baiana, eu sou da terra do cacau, não sei se vocês já ouviram falar, perto de Ilhéus, e o Jorge Amado fala muito de Itabuna, Ilhéus, ali na, na sua literatura. Então, eu sou do interior da Bahia e saía do interior da Bahia e ia até o centro de reabilitação. Então, aqui eu selecionei os três maiores, tá? Os principais desafios para a minha reabilitação. O primeiro, eu já comecei a falar, é sobre a distância. Então, para eu chegar no centrinho, que eu fui reabilitada, a maior parte lá das minhas cirurgias foram feitas lá em Bauru, no interior de São Paulo, eram 32 horas de viagem de ônibus. E muitas vezes eu voltava operada com a dieta líquida, líquida, né, a princípio ali, líquida, e vinha com a minha mãe, que sempre foi a minha companheira de viagem, para fazer essas cirurgias. A gente iniciou as cirurgias aqui na capital, em Salvador. Só que, sei lá, na quarta ou na quinta, eles chegaram e falaram que estava tudo bem. Só que eu, quanto criança, não me sentia bem com o resultado que o profissional chegou para minha mãe e falou assim: olha, ela já fechou o lábio, fechou o céu da boca, então não tem mais o que fazer. Eles não eram especializados, né? Então, eu puxei o jaleco do profissional de saúde e falei: olha bem para minha cara, né? Eu não estou bem. E minha mãe se assustou com aquela reação que eu tive, tudo. E aí, ela me levou para uma psicóloga da rede pública. Chegando lá, a psicóloga, é, ela teve uma passagem dela pelo centrinho, e aí indicou a minha mãe: olha, tem esse centro, leva a sua filha lá. Antigamente era através de carta, né? Então chegava carta pelo correio, e aí ali a gente era chamado para ir até o centro. Então, tudo começou essa trajetória distante, né? Essa trajetória longe, era sacrificante. A gente não teve ajuda do TFD, do tratamento fora domicílio, do meu município. Então, tinham vezes que a situação financeira estava confortável, meu pai conseguia que a gente fizesse essa viagem de avião. Muitas vezes, a maioria delas sempre era em transporte terrestre. Deu uma Esse desafio. travada. Rita deu uma travada. Oi, alô? Oi, agora Voltei? voltou. Então, Voltou. esse foi o primeiro desafio, mas mesmo assim a gente não desistiu, a gente não parou, né? O segundo desafio, e eu acho que esse aqui
ele é bem complicado, porque a cirurgia, a reabilitação da fissura labial-palatina, ela não acontece com uma, duas ou no máximo 5 cirurgias. Claro que a medicina está avançando, as técnicas são outras hoje do que há 40, 30 anos atrás. Mas é claro que existem tratamentos, cirurgias que é necessário respeitar o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento das fases, né? A gente começa a beber, vai para a infância, adolescência. Então, as cirurgias, os processos sempre fazem parte da nossa vida e da vida da nossa família que nos acompanha. Então, isso foi um desafio. Eu lembro que quando eu entrava na sala de cirurgia, era como se eu estivesse entrando num portal, né? Toda vez que eu entrava, eu tinha aquela sensação de que eu sairia de lá sempre melhor. Eu não sei se vocês conseguem me entender, né? É como se eu estivesse entrando no portal. Não que isso me fizesse feliz, não era sobre isso, mas eu tinha certeza que ao sair daquela sala de cirurgia, eu ia ter mais a minha esperança renovada, de que eu poderia alcançar um degrau a mais, sabe? Então, era sempre essa visão. E o acolhimento dos profissionais, isso fez total diferença também. Então, isso é um desafio, mas nenhum desses dois supera esse que eu vou falar com. Ah, não, desculpa. Isso aqui eu preciso falar antes. A recepção. Isso deve acontecer também na recepção da AFSU, né? Na recepção, e eu falo que é a recepção da esperança. Não tinha a porta da esperança? Então, a recepção da esperança lá no Centrinho, minha mãe chegou lá, né? Precisamos refazer algumas cirurgias. Tudo bem? Oi? Travou? Não, eu tô te escutando. Foi necessário refazer algumas cirurgias e minha mãe ficou muito assustada, porque ela achou que como eu te... Oi? Tem alguém que está com o microfone ligado, eu vou pedir para desligar, por favor. E eu estou só olhando aqui, porque eu estou com um pai que não está conseguindo escutar. Então, eu estou tentando achar aqui onde é que ele vai ligar o som, porque eu acredito que seja no aparelho dele. Ah, tá. Posso continuar? Claro. Tá. Então, a recepção da esperança. O que acontece? Minha mãe ficou super assustada, porque ela achou que eu já tinha iniciado o tratamento de Salvador, e lá a gente iria só complementar, fazer mais uma, ou no máximo até 3 cirurgias. E ao chegar lá, nós fomos recebidos por uma equipe, né, um time, que falou assim: cara, isso aqui é só o começo. Minha mãe estava muito assustada, né? Porque tinha a questão da distância, tinha a questão das recursos financeiros. E aí minha mãe estava desesperada quando ela começou a conversar com uma jovem. E essa jovem, e ela não percebeu que essa jovem era uma paciente. E essa jovem, depois de um certo tempo, falou assim: olha, eu estou concluindo o tratamento, né? Eu estou na minha fase final. Naquele momento, a minha mãe, ela se encheu de esperança. E ela virou para essa jovem moça e falou assim: será que minha filha, ela vai ficar igual a você? Aí essa moça falou assim: olha só, sua filha pode ficar igual ou até melhor do que eu, porque a medicina está avançando. Então, a partir daquele momento, a minha mãe teve a conscientização através do exemplo, vendo uma jovem acabando o seu tratamento de reabilitação ali, né? E nem parecia. E minha mãe estava assim, tomou um susto. Eu lembro que minha mãe vinha: olha, filha, lembra daquela moça que eu estava conversando? Ela nasceu igual a você. Então, assim, aquela esperança é o que a Beatriz, vou usar você, viu, Bia, como referência aqui. Você foi falar, você ficou marcada no meu coração. Vou ter que ficar falando. Então, assim, a mesma coisa que a Bia trouxe, assim, é uma esperança que se tem. Eu tenho certeza que casos iguais a esses acontecem aí também, né, na associação, quando vocês estão aí esperando atendimento. Então, sempre chega um paciente já naquela fase mais avançada. E aí, para fechar essa história da recepção da esperança, quando eu já estava na reta final, aconteceu comigo. Uma mãe começou a conversar comigo e ela me fez essa mesma pergunta. Ela falou para mim assim: será que a minha filha vai ficar igual a você? E a resposta eu dei:
exatamente o que a jovem moça tinha dado à minha mãe. Falei, pode ficar igual ou até melhor. A medicina não para de evoluir. Então, foi esse fato marcou bastante, né? E isso foi um estímulo para minha mãe não desistir e fazer de tudo, né? Medir todos os esforços para a gente chegar até o final. Aí veio o início do tratamento, né? Veio a queilo, veio a queloplastia, veio a palatoplastia, veio a rinoceptoplastia, todas as plásticas e a parte final, que é a ortodontia, né? Eu fiz todo o tratamento e eu queria, gente, falar sobre isso aqui. Vocês estão me vendo hoje, mas nem todo o meu processo de reabilitação ele foi linear. Só do palato, eu acho que eu já fiz umas 3 a 4 intervenções. Eu não tinha essa voz, eu não falava com clareza, tá? Eu tive uma decência, ou seja, os pontos da palatoplastia, quando eu fui refazer em Bauru, ele abriu, eu fui submetida a uma nova cirurgia, então depois eu fiz outras cirurgias também para tentar alcançar o resultado que eu tenho hoje. Né? Cirurgia plástica no nariz, eu fiz várias, tanto de aspecto funcional como estético. Então, aqui eu quero deixar uma mensagem para vocês, pais, para quem é paciente, não desistam. Nem sempre vai sair como, assim, geralmente é previsto. Olha, nessa fase vai fazer X cirurgia, em outra fase vai fazer Y cirurgia. Pode ser que não dê, que vai ter que precisar refazer, mas não desistam, não desanimem, por favor, sabe? Porque se eu tivesse desistido, com certeza esse bate-papo não estaria acontecendo agora, tá? Então, isso eu gosto de deixar claro. Eu não gosto de passar nas redes sociais de que o meu processo de reabilitação foi perfeito, ele é referência. Não é isso. Cada um, cada indivíduo, a fissura por si só, ela já é diversa, né? Existem vários tipos de fissura. Então, cada um vai ter um resultado, cada um vai ter a sua trajetória, mas diante das dificuldades, não desistam, tá? Mas dos dois, deixa eu passar aqui. Qual a cirurgia mais impactante? Para mim, sem sombra de dúvidas, foi a ortognática. Eu brinco que a ortognática ela foi a minha melhor e minha pior cirurgia. Oi? Qual cirurgia que é essa? Oi? Voltei? Oi, Rita. Acho que a Beatriz está perguntando qual cirurgia que é a ortognática. Tá. Foi isso que eu entendi. A cirurgia da ortognática é aquela que você faz uma redução. No meu caso, eu tinha um queixo para fora, eles reduziram a mandíbula, tá? E eu fiz um enxerto ósseo também, junto. Então, eu fiz os dois juntos. Então, eu digo que essa foi a cirurgia mais impactante. Foi a minha melhor e minha pior, mas eu digo assim, gente, pior porque o pós-operatório ali, mas depois de uma semana tudo ok. E o resultado ficou fantástico. Esse é um dos médicos, né, que participaram da cirurgia, o doutor Renato Faco. E aqui, Claudinha? Eu estou te escutando. E aqui sou eu, logo após a cirurgia, bastante inchada, vocês podem perceber aí. Para vocês terem uma ideia, voltando um pouquinho sobre a questão da não de forma linear, a reabilitação ela não é de forma linear. Eu tinha feito uma rinoplastia, a rinoplastia eu fiquei muito satisfeita com ela, mas depois, por exemplo, da ortognática, eu já fiquei com uma assimetria importante no nariz. Então, é assim, aos pouquinhos, a gente vai arrumando aqui. Para mim não está aparecendo o slide da tua foto. Você colocou? Coloquei. Deixa eu ver se eu volto aqui. Acho que não está apresentando o slide para a gente. Pra Pelo gente menos não aqui tá? não primeiro tá. slide. Não. Tá. Deixa eu voltar. Ocorreu alguma coisa aqui. Deixa eu tirar. Nossa, ficou escuro. Novamente. Peraí. Era para tirar a cortina.
É coisas do ao vivo, né? É bem isso, né? Vamos lá. Estão vendo agora? Tá no primeiro slide ainda. Agora eu vou abrir forma de apresentação e vou passar eles, tá? Conseguem ver? Tá no primeiro ainda. Oxente. Ué, Vai dar certo. Já tá dando. Apareceu para vocês aí? Só o primeiro. Só o Muda para o primeiro. segundo. Deixa eu Eu acho que você vai ter que mudar do ladinho ali. Aparece que você está movimentando o cursor. Isso, Ah, agora sim. isso. maior Foi. desafio. deixa eu abrir agora. E agora? Agora sim, tá no terceiro. Tá no terceiro. É, mas eu aqui não tô no terceiro. Deixa eu voltar aqui. Conseguem ver a movimentação do slide? Não, né? Não, tá, acho que está lento, né? É, eu não sei o que aconteceu hoje. Já estava já na reta final já. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver agora. Eu acho que vai. Mudou? Agora tá indo. Opa, Mudou. agora Agora tá vai. indo. Vamos lá. É. Então, como eu falei, ó, passei, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa parte Oi, tudo bem? das figurinhas. Chegaram a ver? Que eu falei da Keilo, da Rino, da parte de ortodontia. Chegaram a ver? Estamos vendo. Não, porque ficou só, pelo menos para mim, só ficou no primeiro slide. Ah, ficou travado, né? Isso, Ah, aham. Travou, agora está aparecendo. O Ronald até tinha perguntado, e como estava só no primeiro, achei que era isso mesmo. Mas tá. agora está aparecendo. Qual cirurgia Também mais impactante? Essa sou eu, ao lado do médico que participou aí da cirurgia. Estou bem inchada, né? Eu fiz questão de mostrar para vocês aí como foi o resultado. Foi dias depois da ortognática, do enxerto ósseo. E eu vou entrar num assunto bem delicado, né? Esse assunto muito delicado, que é o terceiro e último maior desafio do tratamento, que foi conviver com bullying. esse é fogo. Gente, esse daqui é um assunto bastante delicado. Eu precisei conviver com isso, né, de maneira. Eu não queria passar por isso, mas na minha convivência no interior da Bahia, na escola, período escolar, eu fui a única menina fissurada. Então, você ter uma diferença, seja ela qual for, por si só já destaca você no meio dos demais, né? E você conviver, ainda mais quando você fala de uma fissura que, além da parte estética, ela também afeta a sua comunicação, então isso é muito acentuado. Talvez por desconhecimento à época, né, não se tinha esse espaço que a gente está tendo hoje para falar, para conversar, para a pessoa realmente que olha para mim e fala assim, foi um acidente? E aí eu tenho essa oportunidade de falar, não foi um acidente, eu nasci com uma malformação congênita. Então, foi difícil para mim conviver com o bullying, não foi fácil. Eu digo para vocês aqui, por mais amor que a família possa nos dar, nos acolher, tem coisas que saem do nosso do controle da família. Quando a gente sofre um tipo de assédio, e o bullying é um assédio, né? Geralmente a gente tende a achar que a culpa é nossa. E por muitos anos eu achei que a culpa era minha. E às vezes não levava nem para minha mãe a demanda, nem para o meu pai. Eu tentava resolver ali cara a cara com o agressor ou a agressora, porque era independente do gênero, ou feminino ou masculino, os coleguinhas, eles se colocavam diante da minha diferença, e ali era zoação, apelido.
Então, eu vejo, assim, eu admiro bastante o papel da família, o papel dos familiares, né, nessa questão do acolhimento. A minha família me acolhia, mas depois que o processo tinha acontecido, né, a minha mãe me encorajava muito para, ao chegar no primeiro dia de aula, pedir um espaço para a professora para explicar aos colegas o que era a fissura, para que não surgisse aquelas dúvidas e dali já começasse a resenha, o apelido, enfim, essas coisas. Em nenhum momento, pessoal, da minha vida escolar, os professores, os educadores não tiraram um minuto para ir lá na frente e explicar, olha, essa é a Rita nasceu com fissura lábio-palatina, então talvez esses pequenos gestos poderia sim evitar o sofrimento, porque era um sofrimento ir para a escola, né? Era um sofrimento passar por aquilo. Eu apanhava por ser diferente, né? Então, foi muito doloroso ao ponto de eu desistir de estudar. Por que que eu estou contando isso para vocês? É porque eu não quero que o filho de vocês, ou vocês que são pessoas que nasceram com fissura, não aconteça isso com vocês hoje, né? Muitas vezes eu não levava a demanda para minha mãe, para o meu pai. Tinha vergonha. Às vezes eu tinha até vergonha. Ou às vezes tinha aquele comentário: ai, tudo você acha que é com você. Por isso que vem essa coisa, até que ponto a fissura lábio-palatina me definiu. Porque tudo eu achava. Quando eu entrava em qualquer ambiente, por mais que até não fosse o bullying, fosse um olhar mesmo, né, para mim, eu ali já me agredia, já achava que a pessoa estava de alguma forma querendo me, sei lá, me insultar. Quer ver uma coisa que eu não lidava bem, era quando as pessoas me paravam, principalmente ali, infância, adolescência, e perguntavam para mim, o que que aconteceu com você? Então, essas são coisas assim, eu acho que de tudo que eu já passei por causa da fissura lábio-palatina, conviver com o bullying foi a coisa mais difícil para lidar. E, assim, a gente focou bastante nesse processo da reabilitação. E a gente também tinha poucos recursos. Então, essa parte psicológica, ela foi deixada um pouquinho de lado, porque eu precisei priorizar. Ou eu me reabilitava em termos funcionais, estéticos, da minha aparência, ou eu focava na parte de fonoterapia, de psicologia. Então, esses realmente foram as etapas que deixamos por último, por falta de recursos financeiros, de acesso à saúde naquela época. E também eu acho que é um desconhecimento também do meu pai, da minha mãe, né? Eles são de outra geração. Talvez essa coisa da psicologia não é tão difundida, né? Essa importância de você fazer terapia, de você tratar, né? Então, aqui o meu recado que eu deixo assim para todos vocês, independente de fissura, sem fissura, o suporte psicológico, ele é tudo, tudo. Eu tenho um podcast, como a Claudinha falou no início, e eu estou fazendo abordagem com vários tipos de pessoas, com várias realidades diferentes. E eu tenho ouvido coisas assim incríveis em relação a cada um tem uma forma de lidar, né? O último episódio agora que eu lancei, que foi de um rapaz, ele sempre muito seguro e ele está nas redes sociais, ele tem 1 milhão e 100 seguidores no TikTok, ele tem 170 mil no Instagram, seguidores, e eu falei, cara, e ele não fala sobre fissura, ele faz reações de vídeos, até memes com outras pessoas, e eu fiquei super curiosa para falar com ele, eu falei assim, cara, por que você é assim, né? Você é diferente de tudo que eu já vi até agora, da minha comunidade de fissurados. Aí ele virou para mim falando assim, foi a minha mãe, né? Foi a minha mãe que, quando eu lá sofria bullying, ela falava assim, ela ressaltava a questão da minha autoestima. Ela sempre fissura, sabe? Eu não sou só a fissura, eu sou um menino,
sabe, eu tenho minhas qualidades, né? Eu tenho outras coisas também. Então, é como se ela despertasse nele, desde pequena ali, aquele olhar diferenciado. Não aquele olhar como eu tinha para mim mesma, sempre ressaltando as minhas imperfeições, sempre ressaltando aí a minha assimetria, né? Sempre. E aí, quando o outro falava isso através do bullying, só consolidava. Eu não me via de maneira harmônica, né? Eu não me amava, e quando o outro fazia o bullying, ele só fechava o ciclo ali, e eu ficava naquela bolha de não me amar, né? Uma outra pessoa que participou do podcast, fissurada também, e ela falou assim: cada cirurgia eu ficava achando que eu ia ser mais feliz. E quando eu saí da cirurgia, eu fiz uma rinoplastia muito sonhada, e quando eu voltei para a escola, os colegas, e você fez cirurgia? Tipo assim, ainda questionou. E ali o mundo dela acabou, porque ela tinha total certeza de que ao sair da sala de cirurgia e aquele processo, né, do desinchar, cicatrizar, ela estaria feliz. E não foi nada disso que aconteceu. Então aqui eu deixo esse alerta para vocês em relação à questão do bullying. Eu vou fazer uma temporada presencial em outubro, em São Paulo. E eu vou conversar com uma jovem de 21 anos. Ela nasceu com fissura bilateral igual a mim. Eu nasci também com palato, né? E ela nasceu exatamente igual a mim. A diferença de idade. E eu fazendo um briefing com ela, eu falo sempre com os participantes do podcast antes, para tentar estruturar, né, como eu vou conduzir a roda de bate-papo. E ela chegou para mim, gente, falou, eu vou falar uma coisa muito forte aqui, mas é necessário falar, tá? Ela, aos 14 anos de idade, ela completou a terceira tentativa de suicídio. Aquilo me chocou. Aquilo me chocou de uma forma, porque assim, eu tenho uma realidade, fulano tem outra, ciclano tem. Então, assim, quando eu parei para escutar a história dela e ela falar aquilo para mim, foi muito impactante, foi muito forte. E é sobre isso. É falar, hoje, o meu principal objetivo de estar aqui com vocês hoje, de fazer o podcast, é dizer, vocês não estão sozinhos, né? Vocês como família, a minha família também, né? Já passou por tudo isso. Eu já passei. E passou. O meu último convidado falou. Eu falei, deixa uma mensagem aí para a pessoa que está em reabilitação e tal. Ele falou assim, gente, tudo passa. Né? Não foca só nas coisas negativas, tudo passa. Você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, você vai pegar todo o sofrimento como vitória. É o que eu enxergo hoje para mim. E talvez, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria chegado onde eu cheguei. É claro que ninguém quer ficar passando por bullying para ser forte, não é isso, sabe? Mas é sempre a gente tentar tirar o lado bom da situação, a gente tentar tirar o lado positivo, né? E não só destacar como eu destacava o meu lado é, sempre de forma negativa. Eu tenho menos de 6 meses que tive coragem de aparecer nas redes sociais. Eu tenho 40 anos de idade. Eu comecei a falar, eu falo assim, né? Eu aprendi a falar com 23 anos de idade, tá? Como eu falei para vocês, eu tive vários problemas com as intervenções no céu da boca, e eu fiquei com várias sequelas, né, na comunicação, tudo, e isso me atrapalhou demais para me desenvolver. Por isso que eu acabei indo aí ficar, parei de estudar por causa da vergonha da minha voz e tudo. Foi quando houve esse ponto da virada. Foi a minha última cirurgia, uma das últimas relacionadas ao céu da boca, né? E eu sei que ali poderia me abrir uma chance para poder me comunicar melhor, né? Falar melhor, para que as pessoas entendessem o que eu falava, estava falando. Então, recebemos a cartinha do centrinho para ir até o centro lá, para fazer a cirurgia. E foi uma das piores crises financeiras que a nossa família já tinha enfrentado. Mas era um sonho, gente. Era um sonho tão grande meu
de ter, sabe, uma voz passiva de comunicação para todo aquele desejo que eu tinha, sabe? Todos aqueles sonhos. Eu chegava Eu na tenho sala uma de aula, eu escada sentava pequena no de fundo, 3 porque graus. eu adorava observar os meus colegas, né? Um mais falante, um mais extrovertido. Eu queria ser igual a eles. Só que eu não conseguia ser, por causa das limitações do meu psicológico, né? Daquele reforço negativo. E aí, quando houve essa oportunidade de ir fazer a cirurgia, eu já tinha 18 anos, minha mãe falou assim, cara, meu pai e minha mãe não tem dinheiro para você ir, vamos ter que falar com eles para reagendar, né, e tal, ou seja, ia protelar essa cirurgia que ia ser fundamental para o meu processo de fonoterapia. E aí eu cheguei para o meu pai com 18 anos de idade e falei assim, o senhor tem pelo menos a minha passagem? Aí ele olhou assim para minha mãe, olhou para mim, tomou um susto. Aí minha mãe, né, a manhã começou a chorar. Ah, não, você não vai. Aí eu falei, pai, o senhor confia em mim? Aí ele falou, confio, filha. Falei, pronto. Então eu vou fazer minha cirurgia. Eu vou correr atrás do meu sonho. Então eu fui pela primeira vez. Eu sempre fui acompanhada pela minha mãe. E pela primeira vez eu entrei na sala de cirurgia sozinha. Porque eu queria muito falar. Eu queria muito colocar para fora aquilo que eu era. E eu nunca pude ser durante a minha vida escolar. E aí eu fui, chegando lá, Deus enviou anjos. Uma mãe que estava cuidando de um menininho acabou me ajudando também no processo. Acabei não ficando sozinha, né? Fiz a minha faringo, depois esperei um tempinho para cicatrizar e aí fui para a fonoterapia. E aí pegava aqueles exercícios, gente, da fono e fazia com tanta força, assim, sabe? Tanta garra. Eu lembro que eu ficava tonta às vezes, porque era meio para usar muita força, né, ali. E eu lembro que eu ficava tonta às vezes. Aí eu falava, calma, Rita, calma, calma, você vai conseguir. E a minha mãe, né, no processo, aí tinha as sílabas para repetir tudo. Aí eu falava, mãe, e aí? Aí minha mãe, não, tá bom ainda. Volta, ela falava para mim, falava, Rita, aquilo me doía tanto. Eu queria tanto dizer a você que tá bom, filha, só pelo seu esforço, mas eu queria o melhor para você, né? Então, por isso que ela dizia, repete, repete, faz de novo. E eu faço exatamente assim que eu fazia. Então, foi ali que abriu as portas, foi ali que eu consegui realmente me encontrar, foi o ponto da virada, foi correr atrás realmente dos meus sonhos. Aqui é a faringoplastia, então foi quando eu concluí, foi quando eu consegui uma comunicação melhor, e foi quando eu realmente dei esse salto. Eu saí da inércia, da paralisação pelos traumas, né, de ser apontada, a menina assim, a menina assada, a voz assim, a voz assada. Nem vale a pena reforçar aqui, né, falar essas coisas. Foi quando eu falei, pronto, agora que eu estou podendo falar, vou buscar a minha área de atuação. Então, eu escolhi a profissão da enfermagem, que nada mais é do que a arte de cuidar. Mas por que, Rita, você fez enfermagem? Por causa do meu processo de reabilitação, porque eu nasci com fissura lábio-palatina. Eu fui tão cuidada, né? Eu fui tão assessorada, assistida, que eu falei, não tem outro caminho a não ser eu retribuir para o outro aquilo que foi me dado. Então, eu escolhi a enfermagem por causa da minha reabilitação. Infelizmente, eu não pude aí ter contato com pessoas fissuradas em reabilitação, mas eu trabalhei por muitos anos com pessoas que nasceram com ou que tiveram doença renal crônica, né? Então eu fui para a ala de hemodiálise, rodei o país, trabalhei em duas multinacionais, uma japonesa, uma alemã, trabalhei na área de vendas, eu já dei palestra em faculdades, eu já dei aula, né? Eu amo a comunicação, não é à toa, né, que eu estou inserida nesse contexto, mas tudo isso porque eu visualizei que era possível ir atrás de um sonho, e foi a partir daquilo ali que eu deixei a fissura lábio-palatina de lado e falei assim, eu não sou só a fissura, eu sou Rita, né? Eu tenho minhas habilidades. Quando eu comecei a reconhecer quem eu era de verdade, eu pegava aqueles pontos positivos que as pessoas falavam para mim e comecei a observar. Olha, não é que a pessoa tem razão? Aí eu ouvia muito falar assim:
eu sentava para ensinar as tarefas a uma vizinha que estava fazendo supletivo à época. Aí ela falava, Rita, mas você ensina tão bem, né? Aí, às vezes, quando eu falava, tinha apresentação da faculdade, né? Aí o pessoal fala, eu amava essa parte da comunicação e montar a apresentação. Aí o pessoal sempre me reforçando, olha, Rita, você tem jeito para coisa. Então, eu comecei a dar voz, né? Essas qualidades e deixar de lado aquilo que era ressaltado de forma negativa. E aqui, essa menina, gente, essa bebê aí, eu não tenho foto de como eu nasci, tá? Assim como eu nasci, para vocês verem, a foto menor que eu tenho é essa mesma. Essa sou eu, no período que o meu sorriso, ele faziam de tudo para que esse sorriso não aparecesse, né? E se você, e se perguntassem, se voltasse ao tempo, e perguntasse essas duas menininhas aí, se elas tinham ideia de onde eu iria chegar, de onde eu iria alcançar, superar os meus limites, elas jamais teriam ideia de onde eu chegaria hoje, tá? Então, é possível. O medo que o meu pai teve, Beatriz, né? O medo que o meu pai teve foi o seu também, tá? E é bem essa expressão, né, que o interior da Bahia usa, de não ser ninguém. E graças a Deus, antes dele partir, ele conseguiu me ver realizando o sonho de ser enfermeira. Eu trabalhava ainda só como enfermeira, não tinha as outras habilidades. Eu tenho certeza que ele era meu fã, né, meu pai. Eu tenho certeza que ele iria ficar assim, radiante. E esse relato, gente, da minha vida, da minha história, não seria possível se não houvessem pessoas como vocês, tá? É claro que tudo vai partir do querer, a gente precisa querer se reabilitar. Primeiro tem que partir da pessoa que nasceu com fissura. É claro que, como enquanto criança, esse papel fica mais vinculado aos pais. Então, aqui a minha homenagem a todas as famílias, sejam elas configuradas como forem. Aqui não existe padrão, não é sobre isso. É sobre família. Eu coloquei somente para ilustrar, tá? Mas se não fossem vocês na vida das pessoas que nasceram com fissura, né? Se não fossem associações como a AFSUR para trazer luz, para trazer esperança para a gente, né, que nasce assim cheio de dúvidas, por que eu? Por que Deus comigo? Por que o Senhor me fez assim? Quantas vezes eu me questionei e hoje eu agradeço, né, porque consegui superar e quero ajudar aquelas pessoas que não conseguiram ou que estão travadas ou estão achando que o problema dela é maior do que outros, né? Então, eu quero fazer esse agradecimento. Eu sei que não é toda família, né? Não é toda família que assiste uma pessoa fissurada. Eu fiz uma tentativa, só para fechar, de convidar uma moça que nasceu com fissura lábio palatina aqui em Salvador. Ela foi abandonada no hospital, tá? Então, ela foi criada pelo pessoal do Irmanduz, porque assim que ela nasceu, a família não teve condições, seja lá por quais motivos, de dar isso que vocês estão dando, né? Esse tempo de vocês aqui, valioso, né? De parar um pouquinho para escutar uma pessoa fissurada, para escutar uma pessoa que passou pelo que vocês estão passando ou que já passaram. Então, agradeço aí, parabéns a vocês, aliás. Eu agradeço a FISUR pelo espaço e parabenizo todos vocês aí por essa luta que não é brincadeira. Essas são minhas redes sociais, tá? Principalmente o Instagram, e lá vai ter o link do podcast para vocês olharem outras histórias. Não, não é sobre mim, eu estou dando espaço para outros fissurados falarem de maneira muito aberta o que sentem,
o que passam na cabeça deles, né, em relação a todo esse processo de fissura. Tem pessoas que já estão reabilitadas, tem contos de pessoas que não estão reabilitadas, e mesmo assim teve coragem de ir lá mostrar o seu rosto de frente, mesmo com a voz ainda com sequelas, ainda em tratamento, e foi lá, teve coragem. O meu maior desafio hoje do podcast é encontrar um fissurado. E quando eu encontro, a maioria não querem. Ai, Rita, o vídeo, ai, a minha voz, ai, não sei o quê. E o motivo de eu fazer esse podcast, ser apresentadora, criadora, enfim, é mostrar para a pessoa assim: olha para mim, eu não sou perfeita e estou aqui. Então, vem comigo, vocês não estão sozinhos. Então, esse é o meu Instagram, tem os links lá. Eu estou nas maiores plataformas digitais, eu estou no Deezer, no Spotify, eu estou no YouTube, estou no Rádio Pública. Então, vocês podem me acessar aí como vocês quiserem. E mais uma vez, Claudinha, muito obrigada pelo carinho, aquele abraço lá no encontro. Esse encontro, eu vou falar para vocês, viu? Esse encontro mudou a minha vida de 360 graus, porque foi através dele que surgiu o podcast Fissurada no Sexo. Eu falo sobre fissura. Eu agora em São Paulo essa temporada eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão da sexualidade, porque a gente, como tem problemas de autoestima, isso é afetado e é muito afetado. Vocês, eu não percam essa temporada. Eu vou trazer relatos bem impressionantes, assim, como que um adolescente, como que uma mulher, né, fissurada, ela se torna fissurada para ela encontrar essas questões de paquera, de namoro, né, do próprio sexo, como é que ela se enxerga nessa situação, porque o bullying traz várias consequências em relação a isso, e é muito importante a gente falar, porque a gente pode estar evitando um sofrimento futuro. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou fechar aqui minha apresentação e vou me colocar à disposição. Eu preciso falar uma coisa. Opa! Atrás, muito antes ainda do podcast, eu convidei a Rita para fazer um vídeo para o meu Instagram. Lembra, Rita? Acho que foi um dos primeiros vídeos que tu fez, né? Eu convidei a Rita, convidei mais algumas meninas. A Rita foi a única que me mandou o vídeo. Não! Sério? Na hora que a gente convida, eles, claro! Só que daí quando começa a pedir prazo, olha só, né? Todo mundo hoje em dia é ocupado, né? E é isso que um dia a Rita manda no meu WhatsApp um vídeo muito legal, todo editadinho, todo bonitinho, e eu botei na minha rede. E eu acho que ali ela se olhou, gostou de contar a história dela, e foi nascendo toda uma caminhada, né, Rita, a partir daquele depoimento, né? Então, assim, eu me sinto um pouco responsável, um pouco madrinha do podcast Fissurada no Sexo. Sim, com certeza. Ali, você tinha me pedido, e eu acho que eu demorei alguns meses para. Eu demorei meses, gente, para mandar o vídeo. Meses. Eu até pedi desculpas, Camila. Agora que eu estou recapitulando aqui na memória, eu falei, nossa, tem muito tempo. Será que ela lembra? Aí eu botei assim, olha, tem muito tempo. Não sei se ainda, né? Você ainda quer e tal. Mas é uma dificuldade muito grande, tá? Enfrentar. E eu preciso relatar. Lá no encontro, eu senti um misto muito estranho, assim. Às vezes eu não conseguia olhar para o meu semelhante, eu desviava o olhar, aí um tentava me olhar, e quando eu olhava, ele tirava. Cara, é muito. Porque assim, eu fui rodeada de pessoas que não nasceram com fissura, né? E elas se acostumaram comigo e eu me acostumei com elas. Ok. E quando eu estive em São Paulo, que estava todo mundo ali, a maioria, pessoas com unilateral, bilateral e assim, diversos. Aí eu tentava encarar, quando ela me olhava, eu virava o olho. Aí quando eu tentava olhar no olho dela, ela também. Eu fiquei toda sem jeito quando eu vi a Camila, né? Eu não sabia se eu conversa, eu nem cheguei a conversar com Camila, eu tava com vergonha. Era um misto assim que eu não sabia o que que era. Eu falava, ai, eu tô com vergonha. Ai, meu Deus. Ai, Camila, ai, aí eu acabei que passei, que só dei um abraço e um oi assim, pronto. Perdi a oportunidade de falar com essa mulher maravilhosa, mas vai ter outras, né? Olha, Rita, eu vou lhe dizer que eu aproveitei o máximo, conversei horrores com a Camila, tirei foto, abracei. Eu estava quase levando para casa, mas como eu estava em São Paulo, não podia fazer isso. Bom, gente, eu coloquei no chat que quem quiser fazer perguntas pode ir direcionando ali, colocando o nome para poder a gente fazer
uma ordem, né, para cada um falar. E eu queria aproveitar, porque assim, aqui, como a gente abriu muito, ia ser só o pessoal da Sul, mas aí a gente abriu muito, tem pessoas que, como você já percebeu, não são de Curitiba, né? E você, no início do seu relato, você falou que você era de Tabuna e que não deram para você o tratamento PFD, né? Então, seus pais tiveram que arcar com todos esses custos, esses gastos. Só que, gente, é lei, tá? Quem mora no interior, aqui em Curitiba, nós temos um centro de referência, que é o CAIF, né? E, para além, nós temos a FISUR, que dá um suporte, né, com uma reabilitação de fonoaudiologia, psicologia, que é muito importante, como a Rita falou, e serviço social. No interior do Paraná, nós temos outras instituições que também faz esse amparo, né? E só que na Bahia, como a Rita falou, é um pouco mais precário, é um pouco mais escasso, mas lei é lei, direito dado é direito dado, tem que ser acessado. Então, seja na Bahia ou seja em qualquer região do nosso país, quem tiver direitos, quem precisar fazer tratamento fora domiciliar, tem que acessar, tem que ficar no pé e tem que ir. Mas, em conjunto a tudo isso, a gente percebe o quanto o Paraná ele é bem estruturado e ele traz todo esse tratamento que a Rita demorou a acessar, que a Rita demorou a ter. Mas hoje, Rita, que você está, né, trabalhando com saúde, que você é toda essa potência que você como que consegue entrar e acessar esses serviços públicos na sua região? Olha, aqui tínhamos um centro de referência no Irmã Dulce, acredito que ainda tenha, e tem hoje na Escola Baiana, tá? Então, a gente tem esses dois lugares aí como referência, tanto de cirurgia, a parte ortodôntica também. Sexta-feira, eu vou falar com minha primeira convidada presencial baiana, lá no podcast, no estúdio. Ela é estudante de odontologia e concluiu o tratamento essa semana, no Irmã Dulce, né? Então, foi todo... como ela é de uma idade diferente da minha, ela já é mais jovem, tudo, então ela conseguiu aí fazer todo esse tratamento aqui mesmo, né, na capital. Então, as coisas mudaram de lá para cá, né, da época que eu comecei para cá, então as coisas já estão mais acessíveis, já estão mais aí disponíveis para as pessoas aqui, tá? Ok, obrigada. Nós temos aqui no chat o Koga, que é o pai do Kenji, uma graça, eu sou encantada pelo Kenji. E ele está perguntando aqui se você considera que hoje o seu tratamento já foi encerrado, ele já foi finalizado, você já é uma fissurada reabilitada? Olha, sim, eu já recebi alta do centro de referência que eu fiz, né, que eu comentei. E uma coisa bem legal que eu vou falar com vocês agora, assim, quando eu mandei um vídeo para Camila, eu falei até assim, eu ainda estou trabalhando, construindo a minha autoestima, tá? Eu posso dizer hoje que depois do podcast, vendo os meus semelhantes, hoje eu já encontrei a minha autoestima. Hoje eu consigo me elogiar, hoje eu consigo me admirar, né? Hoje eu consigo me olhar nos vídeos, faço até carinho em mim. Ó, mas tá tão bonitinha hoje. Então, assim, cheguei sim, eu tenho marcas, tenho uma cicatriz, eu não consegui fazer com que o meu nariz não tivesse assimetria, mas foi o que o médico conseguiu, né, no momento. Então, hoje, se chegassem para mim e falassem assim, Rita, tem uma cirurgia para você fazer para retirar, sei lá, suavizar a cicatriz, eu não faria. Porque é como a Fissu fala, né? São marcas da nossa história. Eu não posso apagar essa cicatriz, ela faz parte da minha história. Eu não posso esquecer de quem eu fui, porque as pessoas não sabem como eu era. Então, sempre vai ter aquele julgamento. Rita, por que que você não mexe aqui? Por que você não mexe cá? Então, eu falo assim, gente, não me comparem a uma pessoa que não nasceu com fissura. Eu nasci com fissura. E a medicina, o que ela conseguiu que eu alcançasse o resultado final foi esse. Então, tá tudo bem, eu estou muito feliz com isso, né? Então, esse contato com outros fissurados também reforçou a minha autoestima,
esse olhar, quando eu peço para que os convidados, quando vão participar do podcast, eu sempre peço foto. A foto da infância, de como nasceu. Alguns não têm, né? E geralmente eles não têm, sempre tá com a mãe. Aí eu já faço propositalmente, uma coisa psicológica. Eu já faço para que eles acessem o seu passado. Para que esses comentários de hoje em dia, que a pessoa te encontra do nada, fala, e por que isso? E por que? E você vai mexer assim? Vai mexer assado? Isso dói quando a gente está em fase de reabilitação. Que na nossa mente, comparado ao que nós éramos antes, estamos no caminho certo, mas sempre vem uma pessoa que não sabe da história, não sabe o que é fissura, não sabe como é complexo isso aí. Sempre fica dando palpite. Ai, mas pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Então, sempre eu peço foto deles, de quando eram crianças, adolescentes, para eles revisitarem quem eles eram. Não sei se ficou boa a resposta aí para você. Se eu fugir um pouquinho, fale aí para gente. Koga, se você quiser, dá para você abrir seu microfone e se você quiser fazer uma pergunta direcionada, você pode fazer para a Rita, tá? Tá. Adriano, você colocou aqui que em São Paulo, uma assistente social disse para você que eles não fazem tratamento fora do domicílio, eles têm que fazer, tá? A Secretaria de Saúde tem que ter disponível para o município. Então, o que acontece? Às vezes você vai em um centro específico de saúde, a profissional ela está há muito tempo ali, então não tem informação adequada, né? E ela te dá a informação da instituição. Esse é um trabalho municipal, ele é lei, tá? Porque o município quando não oferta, ele manda para a capital do estado. Se a capital do estado não oferta, ele tem que te mandar para um outro lugar, sabe? Então, assim, o SUS ele é universal e ele vem para contemplar isso, sabe? Para um auxiliar o outro. Um estado não tem, o outro tem, então eles têm que mandar. Caso você esteja com dificuldade ainda, você manda mensagem, a gente conversa e orienta melhor, porque tem que ter, é obrigado a ter, tá? Não, isso sim. Não, o senhor não precisa, limpa só você. Meio difícil, né? Emoji, não difícil isso aí. Nesse emoji, tá bem difícil. Qual é a cidade que você mora, Adriana, aí em São Paulo? Isso Mogi das Cruzes. Pois é, mas Mogi das Cruzes não é para ter esse déficit, porque tem Bauru que dá para mandar, tem Botucatu que dá para mandar, tem Campinas que dá para mandar, então, assim, não tem como não ter esse serviço. Olha, Tem algum erro nesse diálogo, tem alguma informação que foi distorcida para você, tá? Eu vou olha, Pode falar. eu Oi. Só um minutinho, deixa só o Adriano terminar um pouquinho. Fui lá, conversei lá, né? A parte médica lá, né? A saúde lá, tudo. E eles assim, olha, não tem esse tipo lá de, né? De coisa lá, né? Trabalho lá. Não é só, não. Existe. Então, assim, eu achei, assim, um pouco, sabe, né? Assim, muito, sabe, assim, ruim. Essa, né? Informação. Porque Mogi das Cruzes é, é, é uma cidade muito rica, viu? Muito rica, sabe? E muito, coisa aqui, né? Trabalho, benefícios. Assim, eu achei muito errado isso aí, sabe? Mas, vamos ver lá que vai dar. Acho que eu vou lá de novo ver. Mas até agora, a resposta deles, para mim, é essa aí. Eles não têm recurso. Mas pode ficar tranquilo, a coisa você me manda mensagem, você tem lá os canais,
né, de contato com a FSU. Não tem, você está no meu Instagram também, acho que no meu Instagram pessoal. Qualquer coisa, você me manda mensagem e a gente tenta junto achar uma saída, né, para essa situação. Eu tento te orientar dentro do que eu conheço para que você acesse esse caminho, tá bom? O Koga quer fazer uma pergunta, eu vou abrir para ele, pode ser? Koga, pode perguntar. Oi, Rita, muito obrigado primeiro pela sua participação, né, para ajudar a gente aí com essa caminhada. E eu queria saber quanto tempo, assim, que você já terminou, assim, que você acha que você terminou o seu tratamento, tá? Com qual idade você acha que você terminou o seu tratamento e que você já está satisfeita? Desde quando isso, né? Meu filho também nasceu com lábio bilateral com palato aberto, sabe? Ele tem não sei se você teve que operar do ouvido, mas ele tem um dos ouvidos também sem a perfuração, né? Tá? Então acho que demora um pouquinho mais. Mas assim, para a gente ter uma base, né? Porque ele precisa depois desenvolver, estudar, trabalhar, tomara, né, que ele queira, né? Continuar com isso, tudo. E vamos seguindo aí, vamos ver com os seus conselhos aí, é bom para a gente ter uma base do que demora, né? Aham. Então, como eu tive que refazer a minha cirurgia, eu comecei aqui, em Salvador, na capital, com 3 meses, né? Fiz todo o fechamento, né? De lábio, céu da boca, tudo. E quando eu fui para Bauru, aos 7 anos de idade, aí eu fui refazer tudo. Aí eu comecei do zero, então já perdi um tempo. Então, assim, de cirurgias, eu concluí aos 20 anos, eu concluí, tá? Da etapa do centro de referência que eu era assistida. Então, mesmo tendo que voltar no meu tratamento, né? Eu até dei uma acelerada boa, mas essa parte, beleza? Então, eu demorei esse período. Vocês já tem uma vantagem, porque vocês já fazem, acredito que a maioria já fazem já no centro especializado para fissura lapalatina, né? Eu acho que vocês, então, isso já acelera o processo. Então, o que o meu durou até os 20 anos, possa ser que o seu filho, o filho da Beatriz, eles consigam fazer, estarem livres, pelo menos de cirurgias, mais cedo, tá? Eu fiz a minha última rinoplastia, eu fiz em 2020, particular, aí já era uma coisa assim, vaidade feminina, me incomodava, eu acabei ficando com assimetria. A gente que nasce com a fissura, né, labial, tende, independente, unilateral ou bilateral, a gente sempre tem essa assimetria acentuada. Então, eu precisei fazer um enxerto de cartilagem para dar sustentação. Então, o que é que ele fez? Ele aumentou meu nariz, por isso que eu tenho ainda assim, deu uma arrumada nele. Então, foi a partir daí, há 3 anos, que eu realmente falei assim: agora, uau, estou me amando, sabe? Mas não deixei de fazer nada antes, mesmo não tendo alguns problemas de autoimagem, né, de autoestima, eu não deixei o meu lado profissional de lado só por causa disso. Então, eu foquei, precisava correr atrás, entendeu? A única coisa realmente que me fez impulsionar não foi nem a minha estética, a minha imagem. Eu acho que o que me impulsionou para o mercado de trabalho, para ocupar lugares assim importantes que eu jamais imaginaria, foi a minha comunicação, foi a questão da fala. Então, se vocês estão aí na FISU fazendo fonoterapia, já inseriram seus filhos aí, então, ó, no caminho certo. E, ó, não esquecer nunca do psicológico, tá? Certo, obrigado, viu? Muito Nada. obrigado. Eu não passei por isso, tá? Mas eu sei que existem relatos que sim, principalmente quando a fala ela não desenvolvida, trabalhada, alguma coisa assim, tá? Então, isso eu preciso deixar claro. Beatriz, você quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa?
Tá no mudo, Bia. Tá no mudo. Tira do mudo. Aí, deu para ouvir? Aí. Então, na verdade, foi respondido, né? Eu ia fazer essa mesma pergunta dele. Que é Ah, uma sim. das maiores dúvidas da gente, até qual idade, né? Mas aí já tá bem esclarecido, tá ótimo. Ah, eu vou falar uma coisa. Tem que ter um encontro desse que teve em São Paulo, aqui em Curitiba. Eu fiquei Olha, assistindo longe e fiquei louca olha. para ir. E aqui em Curitiba. Vou Eu fazer quero campanha ir, hein? Me em Curitiba. chame, viu? Me chame. Ah, se chamar, nós vamos. Tem que Bora resolver esse negócio aí. Bia, é que assim, Só uma coisa, deixa eu falar uma coisa assim que você falou sobre bullying, né? Essa semana que foi retrasada, né? Eu participei de uma reunião entre o pessoal da Igreja Batista lá que me convidaram, né? Para falar sobre a fissura. E lá também conheci uma pessoa que é uma diretora, né? Eles estão fazendo esse trabalho para não ter bullying na escola, porque meu filho, eu reclamei porque meu filho na escola, ninguém entende ele falar, né? Porque ele tem 6 anos, além de ele não escutar direito, né? Ele escuta como se tivesse água nos dois ouvidos. Né? Ele escuta, lógico, mas ele escuta como se tivesse água. Então ele não tem uma dicção perfeita. Como é que ele vai ter uma dicção perfeita se ele não escuta direito? Então eu reclamei, né? E ela falou que bullying na escola não vai ser permitido, que aqui em Curitiba há pelo menos em Curitiba, tá, gente? Não é, eu tô falando a nível de Curitiba, aqui, cidade, município. Eles estão fazendo um trabalho de zero a bullying, né? Que não haja bullying na escola por qualquer motivo que seja. Porque quando ele tentava falar com as crianças, elas não entendiam, ele batia na criança, porque a criança tomava um brinquedo dele, ou acontecia alguma coisa, a criança não estavam se entendendo, e daí eles colocavam o meu filho de canto. E eu falei que isso não é atitude de professor, né? Professor é pegar a criança, ver o que ocorreu, tentar entender ele, por mais que ela não entenda também, e explicar para as outras crianças que ele nasceu com essa dificuldade, mas é que ele vai futuramente falar. Mas que no momento tem que ter mais paciência para que, a partir daí, que eu fui na diretoria, eu fui na Secretaria da Educação, aí eles começaram a fazer um trabalho na escola. Hoje, toda a escola inteira conhece o Kenji, já sabe que ele tem essa dificuldade e brincam com ele. Mas para isso tem que lutar e tem que ir lá atrás. Olha, é interessante também aqui ressaltar, sabe, gente? Como eu falei, não tem só pessoas de Curitiba, então é importante a gente reforçar. O Koga sabe, o Kenji, ele faz atendimento aqui, né? Como o Davi também, o filho da Beatriz. E a Fissura, ele tem um projeto que, quando a criança apresenta qualquer dificuldade, ou vem sofrendo bullying na escola, ou o professor não consegue entender, né, essa patologia, não sabe como lidar com a criança, a fonoaudióloga e a psicóloga vai até a escola, né? Se a escola aceita, então vai à escola, conversa. No caso do Kenji, inclusive, a Denise, que é a psicóloga daqui, você conheceu lá, Rita? Acredito que você falou com a Denise lá. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Denise, ela é incrível, né? Eu sou suspeita, mas eu sou realmente fã dela. E ela até cogitou que de uma próxima vez eu fosse, porque eles estavam um pouco perdidos sobre a condição social do Kenji naquela instituição escolar, né? Então, assim, nós temos esse trabalho, nós ofertamos esse trabalho, fazemos esse trabalho, e isso facilita muito, porque às vezes o adulto, ele não consegue entender, né? Como lidar com aquela criança com uma patologia que ele não está acostumado, né? Então, Falta de informação. Essa interação entre instituição e escola, quando temos acesso, nós fazemos, né? Essa interação de encontro com o grupo familiar, eu também faço aqui dentro da FSU. Para quê? Para que a gente traga suas demandas, porque, olha, tudo que você passou já é um exemplo, já é uma história de vida que vai ser o processo do Kenji, que vai ser o processo do Davi. Então, opa, eu vou passar por isso, vou ter
algumas situações, mas vai dar tudo certo. Então, é o trabalho que a gente faz. Então, assim, é muito importante que tenham, sabe, esse diálogo entre a instituição que atende o filho de vocês e a Sim, escola. A rede tem que conversar, porque quando a rede não conversa, o trabalho ele não sai com excelência, né? E dentro do que nós podemos fazer, a gente oferta o que há de melhor para que os pacientes saiam daqui felizes e realizados. E sobre o encontro, Beatriz, nós temos um rapaz, sigam na rede social, é o Tiago, não lembro o sobrenome dele, mas a Camila ou a Rita depois vai sinalizar. Ele é um fissurado, reabilitado, advogado, escritor, conheço. doutor, pesquisador. Ele é Conheço. incrível também. E ele quem lutou para que existisse o Dia Nacional da Pessoa com Fissura Lábio-Palatina. Então, esse encontro foi o primeiro encontro dessa data que hoje é nacionalmente conhecida. Algumas pessoas podem questionar, mas é só uma data. O que funciona? Funciona muito. Porque ali diz que existem pessoas com aquela patologia, com aquela demanda, que precisam acessar direitos, que precisam ser ouvidos, que precisam estar em frente de políticas públicas, que precisam ser assistidas, sabe? Então, assim, hoje, às vezes a gente não compreende, mas morar em Curitiba é uma pessoa, digamos assim, na saúde, em questão de fissura, nós temos alguns privilégios que outros lugares não têm, sabe? Então, eu digo, acessem, procure, está demorado, abre ouvidoria, né? Liga lá, questiona, porque já oferta o serviço, né? E já tem. O Ronald colocou aqui que é o Thiago César. O Thiago, ele é incrível, sigam ele, vai fazer muito bem para vocês, tá? Se alguém tiver mais pergunta, pode levantar ali a mão, abrir o microfone, tá bom? Pode falar. Eu quero falar, mas deixa a Beatriz falar. Vá. Pode. Então, o Davi, no começo, ele foi para uma creche, né? E ele estava passando por bullying, só que eu não sabia. Eu não sabia. Eu soube um dia que eu fui na creche, porque sempre eu tentava ter. Eu achava estranho ele não querer ir para creche. Ele ficou o ano inteiro fazendo birra e eu levava para creche como se eu estivesse levando ele para um matadouro, tadinho. Ele chorava muito. Aí eu até comentei com a psicóloga, né? Aí um dia eu fui na creche, né, voluntariamente, no meio do recreio, fui lá para dar uma olhada nele. Cheguei lá, peguei um monte de criança em cima dele, e uma das crianças estava botando a mão na boquinha dele e chamando ele de esquisito. Pegando assim nele, ai, como você é esquisito. E ele, sim, no cantinho, um monte de criança em cima dele. Eu cheguei, comentei com a diretora, e falei, ó, daí eu vou ter que... Eu queria que a fono e a psicóloga tivesse acesso aqui, conversar com vocês e tal. Eu não quero que meu filho passe por isso, ele não tá gostando de vir pra creche. Todo dia vocês estão me ligando, dizendo que ele tá se arranhando, que ele tá se machucando. Então, hoje eu vi o motivo. Só que daí eu fiquei o ano inteiro tentando que a fono e a psicóloga fossem até creche. Não consegui. Esse ano eu mudei de creche. Essa creche foi um pouquinho mais receptiva. De primeira, eles já aceitaram a fono de ir lá, a psicóloga vieram aqui, conversaram, resolveram muitas coisas, né? Ainda tem algumas coisinhas ali que essa semana eles me chamaram para uma reunião, dizendo que o Davi não está querendo brincar com as crianças, não está querendo brincar no parquinho, né? Mas só que assim, é muito legal essa troca com a creche. Deles me ligarem, deles fazerem reunião, vamos tentar resolver, vamos tentar falar com a psicóloga, vamos fazer alguma coisa para ver o que está acontecendo. O Davi não está querendo fazer amizade, não está querendo brincar no parquinho, não está querendo isso, não está querendo aquilo. Então, depende muito do colégio. Tem colégio que veste camisa, né? Tem colégio que está disposto a ajudar a gente, mas tem colégio que não. Eles falam simplesmente, não, mas tem muita criança que a gente lidar. A gente lida com autista, a gente lida com isso, com aquilo. Mas tem colégio que abraça, entendeu? Qualquer coisa que surge ali, eles abraçam. Eles aceitaram a psicóloga, aceitaram a fono, sempre estão ligando para mim. Tudo que está acontecendo com o Davi, se o Davi muda de comportamento, eles estão ligando para mim. E isso para mim foi maravilhoso, me ajudou muito.
Porque o ano passado o Davi ficou o ano inteiro passando por bullying e eu não percebi, desculpa, eu me emociono, e eu tive que ver. E você vê, é muito impactante você ver um monte de criança em cima do teu filho, apontando, né, o teu filho. Ele tem trauma até hoje. Hoje ele tem trauma de criança, tem festa de aniversário que eu não posso ir. Ele tem medo de criança, ele pegou medo de criança. Ele tem medo da criança tocar nele, tem medo da criança encostar nele. E é difícil, sabe? Mas é muito bom isso, esses meios de comunicação, é muito bom vocês. É muito bom a ajuda que eu recebo do CAIF, da FISUR, do colégio agora, que abraçou o Davi. E é maravilhoso, sabe? Então tem que ser assim, gente, tem que ser assim. A criança que sofre bullying, ela sofre demais. E a sequela vai para a vida inteira. O Davi, eu vejo que ele é recuado até hoje. Então, eu tenho que estar trabalhando isso nessa nova creche. Por isso que foi chamado para uma reunião, né? O Davi, ele tá sozinho, ele quer ficar sozinho, ele não quer que criança fique perto dele, ele pegou trauma. Eu não sei quanto tempo estava acontecendo na outra creche. Eu não sei o que estavam fazendo. A gente não tem acesso, sabe? A gente queria estar junto lá com a criança, mas a gente tem que dar esse espaço para ele, entendeu? Então tem que ter assim uma campanha bem forte contra o bullying. Assim, os colégios, eu acho que muito colégio deixa a desejar. Agora eles estão abraçando, agora ali na creche está abraçando. Mas quando o Davi sair dali da creche, for para o colégio público, entendeu? Isso é a minha preocupação. Porque o colégio público não tem toda essa preocupação. As crianças estão ali para aprender na raça. Não, gente, tem que ter uma campanha, tem que ter conhecimento. Às vezes eu estou levando o Davi para a creche, a criança passa, mãe, o que ele tem na boca? O que ele tem na boca? Por que a mãe não explica? Não, filho, ó, Davi nasceu com... Não, a mãe puxa a criança, simplesmente a criança fica com curiosidade, né? E não é tipo assim, não é resolvido ali. E aquilo ali cria preconceito, porque a criança não tem informação do que a criança tem. A criança não tem a informação do que a criança passa, do que meu filho passa, entendeu? Eu acho que tinha que ter isso daí no colégio. Melhoraria Sim, bastante a vida da gente. Está ótimo. por isso que eu fui na Secretaria de Educação aqui no município, né, de Curitiba, e lá toda última quinta-feira do mês tem a reunião, no qual mesmo não sendo do dia da inclusão, eu vou lá reclamar, ou vou lá mostrar minha cara, eu vou lá conhecer as diretoras, porque lá que eu conheci as diretoras, né, da Secretaria de Educação, e por isso que nós conseguimos esse contato. Eu não mudei meu filho de colégio, não vou mudar, e eu vou lutar para que melhorem a educação do município. Por quê? Porque daí, não só meu filho, eu falei também, além de tudo que eu estava falando, não representando só o meu filho, mas a todas aquelas crianças que sofrem bullying ou que sofrem algum mau atendimento. Porque ignorantes são aquelas pessoas que não têm a informação. Não eles que nasceram assim. Eles não têm culpa. Então, as pessoas que não têm essa informação de que tem que ter mais paciência, o adulto que não foi se informar, né? Que nem ano passado, ele foi bem atendido, que nem o seu filho foi mal atendido na outra creche, que é ao contrário. Ano passado ele foi bem atendido, esse ano, quando mudou a diretoria toda, os professores todos, eles vieram com essa, colocava ele no canto, ó, seu filho bateu isso. Vinha a reclamação todos os dias no caderno. Aí eu peguei e fui falar com ele, Kate, o que está acontecendo? Você está batendo nas crianças? Aí começou, porque eu entendo bem meu filho, né? Ele começou a falar que as crianças pegavam as coisas da mão dele, apontava, colocava a mão na boca dele, apontava o dedo, daí ele ia lá e batia. Aí eu falei, fui lá, falei com a professora e expliquei. Fui lá no diretor e expliquei. Falei, ó, vocês vão reunir todo mundo e vão falar assim, com todas as crianças, explicar o que meu filho tem, que ele não fala eles não compreendem, porque o meu filho tem uma dificuldade em falar, certo? Então, para eles terem mais paciência e se pedir com educação, porque ele é bem educado, se você falar as coisas, ele entende tudo, ele só não consegue falar, mas ele entende, escuta. Então, ele vai fazer o que vocês querem, mas se não pedir com educação e tomar, ele vai bater também. Então, é uma reação que ele achou. Ele também se arranha, ele também se bate, bate na cabeça, se arranha, arranha o braço, arranha o corpo, mas é uma reação deles. E eles não estão errados,
porque eles estão se sentindo raiva porque eles são diferentes dos outros, mas quem tem que ter mais paciência para incluir ele na escola são os adultos. Né? Foi isso que eu quis explicar. Eu fui na Secretaria de Educação e falei a mesma coisa. E eles fizeram uma reunião, a FISUR também, eu agradeço vocês por terem ido lá também, né? Mas tem que ser feito, infelizmente, um trabalho de escola por escola para ir espalhando, para ir podendo ir plantando essas coisas, para ir poder. Por isso que eu vou lá. Olá? Oi. Eu acho que ficou meio mudo, né? No final. Foi. Eu queria contribuir com esse relato de vocês, tá? Eu vejo que do meu período escolar até agora, pouca coisa mudou. Quero compartilhar com vocês mais uma experiência, três coisas importantes. Primeiro, que na minha época de escola também é da mesma forma, só que eu tinha uma forma diferente de reagir ao bullying. Então, eu entrava em luta corporal com os colegas. Não recomendo isso, não é recomendado. Era a forma que eu tinha de expressar, né? Então, o que acontecia? Vejam bem, quem ficava de castigo no final não era o coleguinha que cometia o bullying comigo, era eu que agressivamente reagia àquilo que não me fazia bem, tá? Eu já fiquei várias vezes de castigo. Uma vez, eu até conto de forma bem engraçada, assim, só para deixar leve, tá, gente? Meu pai foi me buscar, eu fiquei presa na secretaria, e a diretora, eu cansada de fazer castigo e tal, a professora mandou eu escrever frente e verso de uma página. Eu prometo me comportar na sala de aula, porque eu havia batido num colega que me insultou. Quando meu pai chegou, eu não tinha feito a atividade e ela foi reclamar com a autoridade para o meu pai, falou assim: olha, a sua filha, ela não fez o castigo aqui que eu fui delegado para ela. E ela falou que nem se o delegado viesse aqui que ela ia fazer aquele castigo. Então, assim, na hora ele quis rir porque achou assim, engraçado. Eu tinha uns 6 anos por aí, de 5 para 6 anos, aí ele achou engraçado porque eu tinha um delegado como autoridade máxima, tipo, nem se o delegado viesse aqui, eu já estava saturada de fazer, sendo que a escola, ela não tinha uma postura educativa com ele, só punitiva comigo, né? Então, eu vejo vocês trazendo esse relato, um relato de um estado diferente, não é o Nordeste, né? Já estamos falando de outro estado, quer dizer, pouca coisa mudou. Mudou, claro, iniciativas como o do COGA, de ir lá, botar, né, na mesa e esclarecer tudo e falar não podemos deixar isso acontecer, isso é muito importante. Outro fato muito importante é que eu tive um convidado internacional, ele é do Canadá, nasceu no Canadá, e aí eu perguntei para ele, você sofreu bullying? Porque eu queria ver se isso era coisa nossa, do nosso país, da nossa cultura. E ele falou que tinha sido, realmente sofreu, e vocês não têm ideia de como que a escola, ela enfrentou essa diferença dele. Sabe como foi que eles enfrentaram? Eles pegaram a criança, que era diferente das demais, e colocou numa sala à parte. Botou uma professora exclusiva, tirou ele do convívio dos alunos para ele sofrer menos bullying. Para vocês verem que a gente acha que aqui é um absurdo. Imagina se pega o filho de vocês e tiram desse meio de socialização que é importantíssimo para a construção do ser humano, né? Por mais difícil que seja, não é impossível, né? E para fechar aqui a mensagem, eu também sofri bullying, eu não gostava de falar em público. Aula de leitura, existia aula de leitura, né? Você lê textos, interpretação de texto. Para mim era mesmo que me matar, eu estava indo para uma sessão de tortura. E vejam, gente, mesmo assim, é possível a gente sair do bullying, né? Fica sequelas? Fica, mas é possível, eu sou a prova viva disso, né? Então, não percam as esperanças, é doloroso. Essa fase é a fase mais delicada que vocês estão passando. Meus pais passaram por isso, mas não achem que não vai ter solução, que seus filhos vão ter sequelas gravíssimas, não. Eu acho que vocês aí, como o do Koga, como da Beatriz aí, sempre lutando aí para não deixar, não estar em conformidade, não deixar
Ah, deixa eu levar, deixa eu levar. Não, é isso, vocês estão no caminho certo. Parabéns para vocês. Obrigada. Rita, a Ana, a mãe da Cecília, ela deixou um recado aqui no chat para você, eu vou ler, tá? Ela diz assim: não estou podendo falar porque estou rouca, mas quero dizer aqui que estou muito agradecida por esse encontro e por ouvir sua história. Me emocionei muito, nos renova a esperança que vai dar tudo certo. Minha filhinha tem 4 anos, a Cecília é paciente da FISUR e tem fissurada de palato. Muito obrigada mesmo. A Cecília, ela é uma graça, né? Ela é um amor, né? E ela, assim, ela vem toda feliz. A tristeza dela é quando eu abro a porta, só isso. Porque ela vem tão encantada para poder ver a fonoaudióloga que quando eu abro a porta, você vê a tristeza no olhar da criança. Mas é uma menina incrível, assim. Ela é nossa, um amor. E eu vou deixar um recado para os pais, que eu já reforço nos nossos grupos de convivência. Ninguém dá direito. Direito tem que ser luta social, busca, projeto social. Quem faz essas buscas? Sociedade civil. Enquanto profissional da área de serviço social, eu consigo e faço os projetos internos da instituição a qual eu presto serviços, que é isso que eu estou fazendo e que eu faço com vocês, e espero, né, de coração, que eu esteja e esteja ofertando o melhor de mim para vocês, porque faço de fato com amor, né? E assim, tem que ir sim, tem que acessar todos os serviços sim. Não vai ser uma vez só, não é uma vez só que dá certo, não é uma vez só que funciona, não é uma vez só que eles, ai, que legal, essa pessoa tem uma demanda. Não, às vezes você tem que procurar outras pessoas para mostrar que não é uma demanda única, que você não é a única referência, que existe mais, né? Então, assim, tem que ir, tem que buscar. E em partilha, em conjunto, a instituição que vocês estão lá fazendo tratamento, acessar, né, essas pessoas que têm informação, não deixar de fazer terapia, né, porque eu não vou na terapia porque fica lá só conversando. Gente, a conversa mesmo, mas é necessária. É uma conversa que faz uma diferença muito grande na vida adulta, né? É uma conversa que faz toda a diferença no seu tratamento, porque quando a sua saúde mental não está boa, não adianta fonoaudiólogo, não adianta cirurgião, não adianta otorrino, não adianta ortodontista, nada funciona. Não é porque eles não são importantes, eles são incríveis. Mas, para o trabalho deles ser eficaz do jeito que é, vocês têm que estar bem, né? E essa fala que a Rita trouxe é muito importante, né? Eu não me via, então quando eu ouvia de alguém aquilo que eu já achava que eu era, aquilo sensibilizava. E assim, quando eu encontrei a Rita no encontro de São Paulo, eu fiquei procurando aonde estava a marca dela, porque eu não vi. Eu não vi. E nem na fala dela eu vi. Nem da Camila, tá? Da Camila eu já sabia porque alguém já tinha falado, que já tinha um livro, né? Então eu já sabia que ela era fissurada, mas eu fiquei procurando, tá? Porque eu não achei. Então, às vezes, e muitas vezes, por ser nosso, por ser nossa dor, por ser nossa vivência, a gente acha que as pessoas estão definitivamente olhando para aquilo que nos incomoda. E não é assim. E quando a Rita trouxe uma fala muito incrível, né, no encontro, eu falei, uau, né? Porque existem problemas que são da população, não é só do fissurado, não é só da pessoa que tem uma patologia que está fora dos padrões que a sociedade impõe como perfeitos, mas é nosso. Então a gente precisa se enxergar enquanto potencial de pessoa, em quem somos, quem é esse ser social que eu sou. Porque eu tenho essa patologia, mas isso é uma característica minha, mas eu sou para além. Então é muito importante essa reflexão. E olha, sigam essas pessoas e as pessoas que seguem essas pessoas. Porque, olha, vai ser assim
um pontapé inicial na vida de vocês, para vocês abrirem, para vocês descortinarem os olhares de vocês, vai ser uma quebra de paradigmas e é muito importante conviver, acessar a informação. E uma coisa importante para ser falado, hoje com as redes sociais, é muito legal que vocês aproximem, né, os seus filhos de outras pessoas fissuradas também. A gente tem crianças aí, né, várias crianças que aparecem no Instagram, porque elas precisam de referência. Eu acho que esse sofrimento maior que eu tive foi quando eu encontrei os meus semelhantes, quando eu vi os meus semelhantes, porque eu tenho referências, né? É mais fácil ter referências. Então, o quanto vocês puderem colocar seus filhos em contato, porque eu sei que é muito difícil presencialmente, né? Eu falei para vocês, eu fui a única pessoa na escola, mas hoje com as redes sociais vocês têm um plus a mais, né? Vocês têm uma ferramenta a mais que possa aproximar os seus filhos, suas filhas, mostrarem pessoas que estão nas redes sociais com fissura, para que eles se olhem, se vejam no outro, né? Tenham uma inspiração, que não se sintam sempre sozinhos, para que esses apelidos, essas coisas sempre venham fixar na nossa mente, no nosso coração, tá? Então, acho que essa é uma dica importante. Eu tô utilizando essa dica hoje. Quanto mais eu não achava, não via beleza na fissura, de verdade, não, eu não achava beleza em mim, imagine na fissura. E hoje eu já consigo ver pessoas com fissura e falar assim: uau, que linda! Nós somos muito mais do que uma cicatriz, nós somos muito mais do que um narizinho torto, né? Do que um lábio assimétrico. Somos um conjunto, né? A gente não pode, como o título mesmo fala desse bate-papo, a gente não pode ser definido pela fissura, que a gente tem outras qualidades, a gente tem muitas outras coisas, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Coloquem sempre essa referência para que eles vejam, né, que existem pessoas iguais a elas, tá? Não deixa isso se perder, tá? Rita, tem outra pessoa Obrigada. que deixou um recadinho para você, Diana Arnaldes. Rita, fiquei muito emocionada com sua história. Obrigada por partilhar conosco, tá? Muito, muito feliz, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Camila? Alguém? Beatriz? Koga? Alguém que está aqui online quer fazer alguma pergunta? Maravilhoso, nossa. Como ajuda. Não, isso, só sabe? agradecer mesmo. Como ajuda, gente. Ai, que lindo ele atrás. Eu vou mostrar o Davi para você. Esse é o Davi, ó. Que lindo que ele é. Tá brilhando um pouco. Tá batendo reflexo, Beatriz. Isso, aí. Aí, ótimo, aí, Davizinho. Olha, sabe o que é que mais me impressiona aqui? E a importância dessa atitude da Claudinha é a gente estar quase 4 horas da tarde, numa tarde de terça-feira, e tem 32 pessoas aqui reunidas online. Isso é muito incrível, né? Eu espero que atitudes como essa, né, ações como essa, venham diversas vezes. Eu vou me esforçar para estar sempre presente, né, aqui, contribuindo. Realmente, se tiver. Eu espero um dia fazer um podcast itinerante e ir para as capitais. É um sonho que eu tenho, é um sonho ainda. E é claro que se tiver oportunidade, eu vou para o sul, sim. Eu quero coletar, quero conhecer pessoas aí, né? Quem sabe a gente se encontre pessoalmente, vocês me vejam, deixe seus filhos me verem as minhas cicatrizes, para que eles olhem e falem assim, tá vendo? A tia lá, ó, aí vê a Camila, olha a tia lá, quero ser igual a elas, eu vou ser igual a elas, eu não vou parar, não vou desistir, tá? Então é sobre isso. Muito agradecida, muito feliz. Obrigada. Obrigada a você. Rita, Eu queria também deixar meu contato aqui, se o pessoal quiser entrar em contato, que todos anotassem aí para unir forças, né?
Meu contato tem na Fissur também, se alguém perder, não conseguir anotar, tem na Fissur. Mas o DDD é 41, se quiserem anotar aí, 991738989. Walter Koga. Eu estava tentando, tava não, eu vou tentar unir o máximo de pessoas, né? Para a gente tentar mudar as leis também, né? Para que a gente possa aí melhorar o atendimento para todo mundo também, as vias, quem não tiver em outro estado, quem estiver, né, em outro estado, em outro local também, para ir na secretaria, fazer o mesmo caminho que eu fiz. Se você tiver um problema na educação, vá na Secretaria de Educação. E agora eu estou com dificuldade de conseguir um exame, que é o BERA, para o meu filho, e eu vou na promotoria, eu vou fazer o quê? Porque eu quero atendimento, é um direito meu, e eu vou ter que ir para lá e vou partir para cima, porque senão, se deixar, eles vão tomar. Nós vamos passar por desapercebido, né? E ele vai ficar sem tratamento, e daí vai ser por isso. Não, se nós temos direito, nós temos que ir lá e ir atrás. Tá bom? Então, meu contato está aí. Se alguém quiser alguma coisa, quiser se unir, se alguém vier para o Paraná, né, se encontrar o pessoal também, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Rita, Obrigada a você. eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo, pelo seu tempo, um tempo de qualidade, um tempo de informação, né? Muito obrigado. A iniciativa, por mais que tenha partido de mim, ela não é única, ela foi bilateral, você aceitou, né? Eu estou muito, muito grata mesmo. Para mim, você é uma potência. Te acho lindíssima, como lhe Que disse, bola. nem vi sua cicatriz, eu vi você, né? Então, primeiro que esse sotaque da gente é irreconhecível, né? Chegou em algum lugar, já vê alguém assim falando meio diferente, opa, essa aqui é minha, conterrânea, né? Então a gente já se encontrou ali, já ficou falando das comidas, enfim. Mas eu não vi você, eu não vi sua cicatriz, eu vi você, desculpa, né? Eu vi você, vi seu carinho, vi sua simpatia, assim como a Camila, passamos, né, ali minutos e minutos conversando. Grata estou. Fui aquele encontro e eu estou muito feliz por ter ido, porque vi cada história, e a cada história ali partilhada, eu vi que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo um trabalho com qualidade, que eu estou exercendo a minha função com qualidade, né? Então, assim, tentando ofertar a vocês o melhor, né, para os pais, para os familiares, a melhor informação, trazer o melhor diálogo, fazer um contexto diferenciado, porque é importante, sim, essa troca, né? Jordan, muito obrigada, tá? Que bom que você está aqui, né? Fico muito feliz pela sua participação. Então, assim, quero que vocês saibam que estou aberta a conversas, a orientações. Beatriz, você sabe que em todo momento que você precisar, eu estou aqui para você, para o Davi, para sua família, o Kenji também, a Cecília também, mesmo ficando triste quando eu vou abrir a porta, né? Estou aqui, estou aqui de braços abertos para ofertar o melhor que eu posso, para viabilizar o acesso que são de vocês, tá? E tem que ir, tem que cobrar, tem que buscar, e o que eu puder, estou aqui. Obrigada, gratidão, obrigada a cada pessoa que está aqui participando. Realmente, já são quase 4 da tarde, as pessoas estão aqui com muito carinho, nos ouvindo, né, partilhando, trazendo experiências, trazendo suas nuances, suas perspectivas, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, gente. Até a próxima, hein? Não vai ser uma despedida. Até a próxima. Exatamente. Vamos pensar de repente, no encontro, quem sabe, né? Por que não? Opa! Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.